Existe um instituto chamado Papai, que é uma ONG fundada em 1997, que defende a ideia de que uma sociedade justa é aquela em que os homens e mulheres têm os mesmos direitos, considerando fundamental o envolvimento seu, homem. Estou falando de você, homem. O seu envolvimento nas questões relativas à sexualidade e à reprodução. Saúde é coisa de mulher ou não? Saúde é coisa de homem também? Para nós aqui do Vitrine, revista, e para a ONG Papai, machismo não combina com saúde. Olha a campanha. E agora ainda mais essa história. Saúde do homem. Que eu tenho a ver com isso. Homem e saúde parecem duas coisas que não combinam. Porque você vê, no final eles não vão vir aparecer mesmo. Ou quando aparece é porque a coisa já está bem complicada. Foi assim que eu aprendi. Saúde é coisa de mulher. Peraí. Será que eu não estou sendo machista? Pois é. Às vezes eu penso igualzinho ao doutor. Desde pequeno aprendi que ser homem é isso mesmo. É ser forte, superior. Mas às vezes eu fico pensando, os homens muitas vezes adoecem, morrem e até matam, só para provar que é macho. Será que ninguém vê isso? Tá aí. Nós homens não aprendemos a cuidar nem de nós, nem dos outros. Mas espera aí. Já está na hora de mudar isso. Machismo não combina com saúde. Concorda, doutor José Roberto? Grau, gênero e número. Machismo Perfeito, não combina perfeito. com saúde mesmo, né? Nós precisamos aderir a esse slogan, né, essa campanha, e mudar o conceito, né, de que homem homem não procura se cuidar, que é homem só vai ao médico quando o calo aperta, quando o sapato aperta muito e dói muito. Né? E nós precisamos correr antes no médico, antes de sentir alguma coisa. A gente não vai entrar nem na questão o que é machismo, né? Mas vamos entrar na questão de que o homem muitas vezes ele é muito desleixado com a própria saúde. Semana passada, a gente viu a quantidade de homens que ligaram aqui em busca dos seus conhecimentos, doutor José, e a gente tem uma lista aqui de perguntinhas. Vamos começar a responder? Vamos lá. Inclusive, você pode ligar também e deixar sua pergunta, viu, homem? Agora a entrevista é para você, especial para você. Mas você, mulher, também, tem marido aí, tem vô, tem pai, tem irmão, filho na sua casa, pode ligar e perguntar, que o doutor José Roberto, geriatra, responde. 3315-1390. O Vanderlei tem 39 anos e problema com ácido úrico. Ele pode continuar comendo tomate? Primeiro de tudo, o que é ácido úrico? Então, nós precisamos entender o que é problema com ácido úrico, né, Lu? Porque muitas pessoas têm o ácido úrico um pouco aumentado, quando a gente faz o exame de sangue, ele é um pouco aumentado, mas não há um consenso na literatura, não há uma recomendação para se tratar esse ácido úrico só porque ele está aumentado. Ah, é? Então, na verdade, valeria a pena a gente tratar o ácido úrico hoje, consolidado, se a gente tem um problema relacionado ao ácido úrico. O principal problema relacionado ao ácido úrico é gota, que é uma artrite, é uma causa de artrite, né? Começa normalmente no dedão do pé, e o paciente aí está relacionado com alimento. Gota é quando fica grande a perna, assim? Quente, dói bastante. Inchado. Inchado e quente e vermelho. Né? Normalmente começa no dedão, depois pode atingir outras articulações, como o cotovelo, mãos e tudo mais. Então, isso é uma artrite gotosa, que a gente chama. E um outro caso que pode acontecer é cálculo renal de ácido úrico. Pode ser cálculo renal baseado em cálcio, mas pode ser baseado em componentes de ácido úrico. Mas, aí doutor, sim. E há um mito também, algumas pessoas vão entender isso que eu estou falando agora, que as pessoas começam a descascar na mão e começam, ou às vezes no pé, fala que é ácido fala úrico. que é ácido úrico. Não tem nada a ver com ácido úrico. Ah lá, viu? Tá? Então isso não tem nada a ver com ácido úrico. Tá. E o ácido úrico um pouco aumentado no sangue, sem nenhum sintoma, não há consenso hoje que vale a pena abaixar esse ácido úrico só para abaixar esse ácido úrico. E qual que é a relação com o tomate? Porque o Vanderlei quer saber se ele continua comendo tomate. Então, aí teria que ver se ele tem gota. E o problema não é diretamente só com o tomate, mas com miúdos, com proteína. Na verdade, o ácido úrico é um problema do metabolismo de uma purina, de uma proteína, de um aminoácido, na verdade. Diz que os embutidos é bom evitar um E pouquinho. aí tem um problema de aumentar o ácido úrico. Né? Então, vale a pena evitar bebida alcoólica, esses alimentos que a gente comentou, que aumentam o ácido úrico. Perfeito.
O senhor Álvaro tem 85 anos, faz controle de próstata faz 3 anos. Aí ele diz que o grande problema do exame do toque é o preconceito. Adorei. Concordo. Na verdade, a gente tem um preconceito enorme em relação a esse exame, né? Tá certo? O seu Álvaro está de parabéns, com 85 anos. 85 anos, para a gente ter uma ideia, não há nenhuma recomendação mais de fazer esse preventivo. Nem precisa com 85? Não há uma recomendação, né? A não ser que a gente tenha uma excelente saúde e vá viver até os 120, né? Mais ou menos, que é difícil. Mas só o fato dele citar isso, que o preconceito, na verdade, eu acho que junto com aquela campanha, né, que machismo não combina com saúde, eu acho que a gente podia colocar que o preconceito mata, né? Tá certo? Um outro slogan que é exatamente isso, né? O preconceito, o não procurar ajuda, eu estou bem, é coisa de homem, eu estou bem, não preciso, sou machão, né? Tá certo? Então não preciso procurar ajuda médica. E eu sempre brinco no consultório, quando senta um homem lá e fala assim, eu estou tudo bem, é porque a esposa pediu para ele ir lá. Assim, por espontaneidade, por livre vontade, ele não vai. Em média, quantos homens sentam na tua cadeira, na tua mesa lá e quantas mulheres? Por mês, vamos chutar. Eu não teria números, mas em porcentagem é mais ou menos 30% de homens para 70% ou mais de mulheres. E o doutor acha que isso é por conta realmente do homem ser machista ou realmente... o que seria? Eu acho que é cultural das mulheres sempre ter ajuda de médico. Vocês, bem ou mal, acabam indo no ginecologista. Então, desde muito cedo, vocês têm o conceito de procurar médico. Vocês têm o conceito de fazer preventivo. Vocês acabam medindo uma pressão, acaba o ginecologista pedindo um exame de colesterol, um exame de diabetes. E o homem não tem, ele fica nessa lacuna, né, dos 20 anos, aí quando vamos sair do pediatra ou até antes, até os 40, 50 anos, ele fica perdido. Onde que eu vou? Que médico procurar? Aí depois ele acaba indo no urologista ou ele acaba indo no cardiologista. Parece que para o homem... Então ele fica nessa lacuna. Ele não costuma ir no médico sem ter sintomas. Parece que para o homem apenas... fiz um check-up, já está ótimo. Parece que check-up é coisa de macho. Fiz um check-up, tá ótimo. Assim. Pior que a maioria nem esse check-up faz, né? Porque não sente nada, nem atrás do médico vai. Não vai nem medir uma pressão num posto de saúde, num aparelho ou num médico, né? Para saber se tem pressão alta. E quantos vocês conhecem, estão me ouvindo aqui, você mesmo conhece, que infartaram antes dos 40 anos? Nossa! Vários. Tá certo? Então o homem deveria se cuidar mais que a mulher, porque vocês ainda, enquanto menstruando, do ponto de vista cardiovascular, vocês têm uma proteção enorme. Então, os hormônios naturais de vocês protegem vocês contra doenças coronarianas, por exemplo, contra o infarto do miocárdio. E os homens não. Então, o homem tem maior fator de risco. Além disso, de contar com aquela velha barriguinha que a gente já discutiu aqui num programa, 2 ou 3 programas anteriores, a história da obesidade androide, a obesidade do homem que ia na barriguinha. Barrigona aí. Então, entendeu? esse precisa se cuidar mais. E é quem menos se cuida. Não precisa falar mais nada, né? Vamos lá. O senhor João tem 70 anos e ele pergunta, é normal urinar de 3 a 4 vezes por noite? Não bastante, né? Não é normal, seu João, né? Não é normal, mas é uma queixa muito frequente. Isso se chama noctúria. Então é uma queixa muito frequente, não é normal, né? Tem que procurar uma avaliação, porque isso pode ser uma hiperplasia prostática benigna, um aumento da próstata que nós conversamos aqui a semana passada. Então, isto não é normal. E atrapalha a qualidade de vida, porque ficar levantando é uma das causas de insônia. O idoso, como tem dificuldade de adormecer de novo, às vezes ele acorda e depois, por causa dessa questão de urinar, e não volta a adormecer e não tem uma qualidade de vida boa no outro dia, com sonolência, risco de acidentes automobilísticos e tudo mais, por causa de uma sonolência excessiva durante o dia. A Márcia tem um pai de 80 anos. Ai, que bênção, hein, Márcia? Tem um pai de 80 anos, coisa gostosa, né? Eu posso dizer o mesmo. Doutor, que idade tem teu pai? 80, vai para 81 agora. Olha, gente, tem que fazer festa quando faz 80, né? Oh, coisa boa. Mas ele tem gota. E a Márcia pergunta, tem algum remédio, algum anti-inflamatório? E teria alguma atividade sexual para se fazer nessa idade ou não? Porque diz que ele anda muito estressado, é isso, né, Fefe? Anda muito agitado.
Bom, então para gota tem remédio, né? A gente precisa entender, a gente falou da alimentação, então gota está relacionado com ácido úrico, foi a primeira pergunta. Né? Tem remédio para baixar o ácido úrico e tem remédio anti-inflamatórios que quando na crise a gente usar a medicação para tirar o paciente da crise e depois usar a medicação para evitar que o paciente entre em outras crises. Então tem medicação. Quanto a anti-inflamatórios, tem alguns mais específicos, mas a gente precisa sempre estar atento, principalmente nessa idade de 80 anos, com a função renal do nosso paciente, tá certo? Isso a gente vê através do exame de sangue, porque os anti-inflamatórios podem agredir o rim. Então todo mundo acha que anti-inflamatório só agride o estômago, não, anti-inflamatório pode agredir o rim. Então nós precisamos estar muito atentos, né, monitorar a função renal do nosso paciente para não fazer uma insuficiência renal. Perfeito. E só quanto à questão sexual, não tem nada de diferente. Pode né? continuar. Pode continuar. Normalmente, se tiver ereção, se não tiver uma disfunção erétil, tem remédios para ajudar nisso. Tá. Né? Então, pode continuar normalmente, não interfere em nada. Normal. Avisa o pai aí, Marcinha. Vida normal. Não é não? Sem problemas. Sem problemas. O Cláudio tem 64 anos e ele faz exames todo ano. Parabéns, viu, Cláudio? Show. Aí ele fez o último exame e deu 4,2 a média do exame dele. E exame de próstata, tá, gente? Todo PSA, ano. que a gente conversou aqui semana passada. Isso. O valor normal é até 2, está muito Isso. próximo do normal. Então, só que agora ele refez o exame e deu 7,2 de PSA. Ele pergunta se é preocupante. Tem que acompanhar, né, Cláudio? Sem dúvida nenhuma, tem que acompanhar e tem que estar acompanhando o tamanho dessa próstata. Porque, como a gente comentou a semana passada, se a próstata aumenta de volume, ela vai produzir mais PSA. Então, não necessariamente, Cláudio, não precisa ficar apavoradíssimo, mas tem que acompanhar que esse PSA de 4 para 7 é um câncer. Tá certo? Ele pode aumentar por outros motivos, inclusive o aumento normal da próstata. Claudinho, vai se consultar, meu filho, ó. Fica junto, né? Fica em cima aí Fica do atento. exame, fique atento. Doutor José Roberto, geriatra, volta quinta-feira que vem. Não, gente, por que eu falo? Porque já percebeu, doutor? Toda vez que o doutor José tá aqui, eu acho que é quinta. Será que é porque o doutor relaxa a gente fica assim, sentindo já que é final de semana. Querida, até terça, tá bom? Terça que vem. Obrigada.